Minha Bíblia está viciada. Bom dia, queridos irmãos. Estamos no ar com mais um programa Novo Tempo. O tempo é novo porque nós precisamos de novas instruções, precisamos de novos alentos, que Deus nos dê novas forças para continuarmos servindo ao Senhor e iluminando aqueles que ainda não o conhecem. É uma grande realidade na nossa sociedade que nós precisamos iluminar as pessoas. E Deus tem nos dado forças, tem nos iluminado para que possamos iluminar a outros. Você é muito bem-vindo nesta manhã para o nossas considerações, nossos conselhos, que são conselhos sagrados, não é mesmo? Estamos aqui mais uma vez com o pastor Ivan para nos ajudar a descortinar todos os conselhos que a Bíblia tem para nós. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos juntos para estudar a tua santa palavra e para recebermos uma nova força. Abençoa, Senhor, o nosso programa, abençoa cada ouvinte que está sintonizando, que está nas redes sociais nos ouvindo. Querido Deus, fica conosco e abençoa cada um de teus filhos neste mundo tão perverso. Nós precisamos muito do teu auxílio e da coragem que o Senhor tem para nos dar. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Um dia agradável, um dia, como fala o nosso hino, com chuvas de bênçãos, né? É mesmo. Né? Chuvas tão preciosas que nós precisamos, não só para a questão do clima, mas para a questão da agricultura, para a questão dos rebanhos. Nós precisamos de chuva, e chuva representa a bênção de Deus. Sabe que a chuva tem uma conotação muito curiosa nos filmes. Todos os filmes, eles são feitos, né, com base em conceitos da palavra de Deus, né? Porque como o mundo é um mundo basicamente cristão e tem no seu íntimo as questões divinas, então vários aspectos do cristianismo, vários aspectos da divindade são passados para o filme em representações. E é muito interessante quando nós observamos isto. A chuva nos filmes, ele representa uma mudança de vida, ele representa o batismo. É muito interessante isso. Quando você assiste um filme, pode prestar atenção no personagem que você está acompanhando. Em algum momento da vida desse personagem, a chuva vai cair sobre ele. E quando cai a chuva, a vida dele dali para frente muda. Ela é transformada porque representa o batismo. A chuva representa as bênçãos de Deus para a nossa vida. Uma injeção de ânimo, de esperança, né? Aquilo que pode se refazer, porque afinal de contas a chuva nada mais é do que a água que evaporou, né? Se tornou, né, o vapor, pela temperatura voltou ao estado sólido e cai, né? E caindo ela refaz o ciclo ali do líquido, da evaporação, né, do sólido de novo para poder cair de novo. A chuva mostra que nós podemos ser renovados em Cristo todos os dias. Nós podemos ser renovados em Deus e Deus nos dá esta oportunidade de renovação diária para que nós possamos fazer o que é de melhor a cada dia dentro da perspectiva divina. Então que nós, nessa reflexão de hoje,
possamos apresentar através da palavra de Deus o que Deus tem para oferecer enquanto oportunidade de renovação para a sua vida. Que bom, né? Que bom. Parece, pelo que eu leio na Bíblia, que nem sempre houve chuva, né? Parece que quando Deus criou o mundo era um vapor que subia da terra, alguma coisa diferente, que era talvez mais confortável do que usar guarda-chuva, não é mesmo? Mas... A palavra de Deus diz que no período antediluviano, antes ali de Noé, não havia chuva. E neste período onde não havia chuva, Deus já no princípio criou um sistema hidropônico, né? É isso mesmo, porque hidropônico. Tudo era regado pela raiz, né? A terra ficava úmida porque um vapor de água cobria a terra, né? Então tudo era regado de um sistema parecido com aquilo que é hidropônico hoje, porque não havia chuva. Mas de qualquer maneira, para a manutenção da vida, há necessidade da água, né? Porque não é à toa que Jesus fala para Nicodemos, em João capítulo 3, que o nascer de novo é o nascer da água, né? O nascer da água, porque a água traz a vida e traz essa renovação que todos nós precisamos a cada dia. Muito bem. Essas considerações são interessantes porque, como está chovendo, nós parece que absorvemos melhor as informações, não é mesmo? Para nós fica melhor absorvermos essas informações. Mas hoje nós vamos considerar aqui um fato, um milagre de Jesus que aconteceu em Cafarnaum, uma cidade que era considerada a sede do ministério de Jesus, não é mesmo, pastor? Era considerada, né? Sim, Cafarnaum era onde Jesus passava por várias vezes, ele passa por Cafarnaum, porque existia uma residência, né? Ali onde ele era acolhido, ele era abrigado, então era um lugar de descanso, um lugar de passagem, e um lugar de reunião também, onde as pessoas poderiam encontrá-lo ali. Que interessante isso, né? Então, ele curou um paralítico em Cafarnaum. E a Bíblia diz, esse milagre é mencionado por Mateus, Marcos e Lucas. Mas nós vamos considerar aqui o relato de Marcos, aliás. Ele me parece mais completo, mais cheio de detalhes, embora Mateus e Lucas tragam outros detalhes que Marcos não mencionou, né? Porque cada um vê as coisas de um ângulo, não é mesmo? Eu sempre oriento, né, e a todos vocês que estão nos acompanhando, eu sempre oriento que, em primeiro lugar, quando nós tratamos de evangelho, nós temos que lembrar que existe somente um evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. Não existem 4 evangelhos. Existe o evangelho de Jesus Cristo, que é apresentado na perspectiva de Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 perspectivas, mas o evangelho é um só. Agora, como observação acadêmica e como observação teológica, o que nós temos que observar? Todos os documentos bíblicos são de extrema importância, são inspirados por Deus, são dirigidos pelo Espírito Santo para que fizessem parte do cânon bíblico. Mas, observando do campo teológico, a respeito dos escritos, Marcos é o primeiro evangelho escrito, né? E os outros foram escritos numa perspectiva diferente, com base em Marcos, né? Então, quando nós vamos ler um texto que nós vemos na Bíblia, que ele tem escritos correlatos, então, no caso desse texto, que tem Marcos, Mateus e Lucas, então,
qual dos três nós temos que observar primeiro? O de Marcos, porque o de Marcos foi o primeiro escrito. E sempre na teologia, na arqueologia, o fundamento do documento escrito, sempre o mais antigo é aquele que está menos contaminado, vamos dizer assim, com observações pessoais. Ele escreve aquilo que é mais direto, aquilo que talvez mais presencial, vamos dizer. Mais presencial. Para vocês entenderem um pouco melhor, é como a polícia faz investigação. Né? Quando a polícia vai fazer investigação, o que ela faz? Ela quer conversar com a pessoa no momento em que aconteceu. Por isso que a prisão em flagrante é muito importante. Né? Por quê? Porque não deu tempo da pessoa pensar na desculpa. Né? Então ele relata aquilo que está imediato na mente dele. Quando a pessoa tem tempo para pensar, ele acaba acrescentando algumas coisas da sua própria visão e da sua própria perspectiva. Né? Então isso acontece com os textos correlatos. Então observar o texto de Marcos quando temos a oportunidade, né, é importantíssimo, porque ele é o primeiro evangelho escrito e ele nos apresenta detalhes deste primeiro momento do contato com Jesus. Muito bem. Marcos relata assim em São Marcos, capítulo 2, são os 12 primeiros versos do capítulo 2 de São Marcos. E ele diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Quer dizer, logo todo mundo ficou sabendo que Jesus estava na casa de Pedro, né? Porque parece que a casa que ele frequentava em Cafarnaum era a casa do apóstolo Pedro. Sim, a casa onde ele curou a sogra, né, de Pedro. Isso. Né? Esta casa é uma casa onde ocorreu grandes milagres, né? Exatamente. E principalmente o milagre da palavra. Jesus pregando, Jesus falando, Jesus apresentando a palavra com integridade, com verdade, com uma percepção de amor, de afeto, de carinho, né? Observando a necessidade humana. Agora, Jesus era uma pessoa notória, era uma pessoa de destaque, né? Aonde Jesus estava, dificilmente ele passaria desapercebido. Justamente pela sabedoria que ele tinha, né? Uma pessoa que... Sabe o que acontece com Jesus? As pessoas se aproximavam de Jesus. Eu gosto muito de uma expressão do padre Fábio de Mello, quando ele fala que Jesus era humano demais. Né? Realmente. Né? E o que mais chama atenção em Jesus é a sua humanidade, não é a sua divindade. Porque dentro da divindade nós sabemos que tudo é possível. Agora, a grande perspectiva do olhar de Jesus está na humanidade, de olhar para o ser humano com as suas fraquezas, com as suas limitações, mas estender a mão, oferecer o amor, compreender que aquela limitação, muitas vezes, na maioria das vezes, é um estágio de inocência, um estágio de incompreensão, um estágio de falta de informação, de falta de orientação. Né? Então Jesus olhava para todos, assim como nós temos a tendência de olhar para uma criança que está formando ainda o pensamento, né? Que está tendo os primeiros elementos para formar uma frase. Então nós não vamos obrigar uma criança a ter uma linguística absolutamente correta na língua portuguesa, porque nem nós adultos fazemos isso, né? Mas nós não vamos exigir isto de uma criança. Mas nós até sorrimos quando ela erra, né? Quando ela fala uma palavra incompleta, quando ela troca uma letra, nós achamos graça, né? Nós sorrimos com a criança. Então,
Jesus, ele fazia isso com as pessoas. Ele sorria, né, com os erros, como um gesto de amor, né, e chamava para si e fala, não, senta aqui, deixa eu corrigir você, deixa eu te ensinar direitinho. Então, esse toque de amor, de carinho, era isso que abraçava as pessoas e traziam todos para ele, né? Esse acolhimento. E é isso que a gente tem que aprender a fazer também, né? Acolher. Acolher, né? Por isso que o verso 2 do capítulo 2 de Marcos, ele diz assim, muitos afluíram para ali. Por que será que muitos iam, né? Pelo amor. Pelo amor que eles viam assim, pelo amor, no olhar. pelo carinho. Olha, aquela pessoa, em primeiro lugar, ela vai me dar atenção. Isso. Né? Ela não vai me censurar. Isso. Né? Porque a censura afasta. Né? Qualquer pessoa censurada, ela se afasta. Né? Até a censura simples afasta. Você já ligou para um parente ou para um amigo que quando ele atendeu o telefone, a primeira coisa que ele falou para você é, até que enfim, hein? Achei que não ia ligar mais, né? Você já teve essa experiência? Ela é uma experiência frustrante, ela é uma experiência negativa, né? E ela quebra aquele momento de abraço, de carinho, né? Jesus não fazia isso. Jesus, se ele atendesse o telefone de uma pessoa que faz tempo que não liga para ele, vamos colocar assim, de uma pessoa que faz tempo que não ora, que faz tempo que não se aproxima de Deus, no dia que você se colocar em oração diante de Deus, Jesus não vai falar para você, até que enfim, hein? Até que enfim que você chegou aqui, né? Jesus, ele vai falar assim, que bom que você me ligou, né? Que bom que você me procurou. Eu estava querendo mesmo falar com você, talvez fosse essa. Eu estava querendo, senta aqui, vamos tomar um chá. Né? Ou na expressão que ele usa em João, né? Vamos comer um peixinho? Porque naquela época era diferente, né? Os hábitos, né? Então, aqui diz que tantos que afluíam que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Quer dizer, Jesus tinha muita gente ao redor dele e assim mesmo ele anunciava a palavra de Deus. Sim, nós temos que lembrar, aqui existe um detalhe muito importante. Jesus trabalhando com os excluídos. Essas pessoas, elas não tinham acesso às sinagogas. Elas não tinham acesso aos pregadores que detinham um conhecimento da lei, né, que era a palavra de Deus, mas numa interpretação farisaica, uma interpretação vista pelos saduceus, né, pelas religiões judaicas daquele tempo. Eles eram restritos demais, fechados demais, existia uma série de leis a serem cumpridas para que uma pessoa pudesse participar daquele contexto. Então, a grande parte da população não tinha acesso à palavra. E eles tinham uma sede de compreender, porque é uma sede do ser humano, de compreender a Deus, o Criador, compreender a si mesmo através de quem o criou, né? Então, muitos iam a Jesus, por quê? Porque Jesus era um mestre, reconhecido até pelos maiores rabinos da época, como Nicodemos, como Jairo, né? Isso. Só que ele falava para o povo, ele falava em casa, ele falava nas ruas, ele falava fora da sinagoga, porque ele está falando para os excluídos. E esta é a primeira fala de Jesus. A primeira fala de Jesus é: eu jamais vou excluir você. Eu estou junto com você. Pode chegar perto de mim. Vinde a mim. Ele atraía as pessoas, na realidade. Quando os líderes daquela época excluíam as pessoas, era o inverso, né? Era o inverso. E nós temos que ter o cuidado para não reproduzir este modelo em nossos dias. Infelizmente, muitas vezes nós acabamos reproduzindo esse modelo. Como igreja institucional, nós excluímos,
né? Ao invés de olhar para o cristianismo que inclui. Né? É mesmo. É. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado, porque a natureza humana, né? Nós estamos, no nosso DNA já tá o pecado, né? Não temos como excluí-lo, né? É difícil para nós. Mas vejam bem, o verso 3, ele tem uma informação adicional, diz assim: alguns foram ter com ele, com Jesus, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Gente, que dificuldade, né? O homem não devia de ser muito levinho, né? Porque tinha que levar por 4 homens, né? Ah, tem esse detalhe, né? Mas de qualquer maneira, uma pessoa em estado vegetativo ou estado de imobilidade, ela tem um peso diferenciado. Pesa mais, né? Pesa mais porque ele se solta, né? Ele se larga, ele não contribui com aquele não momento, ajuda em nada, né? A irmã que trabalhou da área médica Nossa. sabe bem disso, como que é. Né? Carregar doente não é fácil. Não é fácil, porque ele se solta mesmo, ele pesa. A gente sente um peso diferente. Então, essas pessoas, o que nós vemos aqui que nós temos que destacar? Primeiro, o valor da amizade. 4 amigos estão levando um amigo. E aí nós observamos que, em primeiro lugar, esses amigos já compreenderam o amor cristão, o amor de Jesus. Né? Eles observaram uma situação e eles observaram que, olha, nós ouvimos falar de uma pessoa, ou talvez eles já tiveram tido um contato anterior com Jesus, e eles puderam falar para esse amigo: nós conhecemos uma pessoa que nós acreditamos que pode fazer alguma coisa por você. Né? E nós queremos levar você até lá. Isso é amor. Né? Isso é amor, isso é compaixão. Será que eles não tiveram que convencer esse homem? Porque pode ser que ele tivesse desenganado, a gente não sabe, não é mesmo? Não há esse relato. Mas já pensou uma pessoa desenganada, que o médico falou assim: você não tem mais jeito? Você não vai andar mais. Já pensou? Que loucura? Você não vai andar mais, você não vai se mexer mais. Né? Esse homem, para estar nesse estágio, aqui fala de um paralítico, provavelmente ele não era só um paralítico. Provavelmente, pelo contexto, ele está mais para uma tetraplegia do que para um paralítico em si. Né? Só uma paraplegia, né? É uma paraplegia, né? Porque ele está numa maca, ele está completamente imóvel e ele não tem reação, ele tem que ser conduzido. E talvez, de fato, o texto não diz isso, mas nós podemos fazer uma conjectura a respeito disso, né? De que este homem possivelmente foi convencido a permitir que o levassem até lá, né? Porque os 4 amigos observaram de que alguém poderia de fato fazer algo diferenciado por ele. Então, como eu já disse, isso mostra o amor cristão, isto mostra a compaixão, a misericórdia, né? A misericórdia de observar o outro e falar: eu não posso deixar o meu amigo assim. Sabe que esses 4 amigos, eles representam muito bem a figura do próprio Jesus, né? Jesus no céu, olhando para a terra e vendo o ser humano morrendo em seus próprios delitos e pecados, usando a expressão do apóstolo Paulo, né? E ele fala: eu quero ser amigo deles, eles são meus amigos e eu não posso deixar meu amigo assim. Eu vou ter que ir lá. Né? É isso mesmo. Então, esse relato, ele diz o quanto nós somos importantes para Jesus e o quanto ele vai lutar para nos salvar. E o quanto ele é o nosso amigo. Então,
Só não vai se salvar quem não aceitar mesmo a ajuda dele, não é mesmo? Porque... Olha, é muito mais difícil perder a salvação do que ser salvo. Exatamente. É muito mais... A pessoa tem que se esforçar muito para perder a salvação. Né? Porque o amor de Jesus, ele tem uma dimensão que nós temos dificuldade de compreender. Nossa humanidade é muito caída, né? O verso 4 diz assim: e não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Que sacrifício, hein? Aqui no versículo 4 tem uma palavra de extrema importância para que nós compreendamos o texto, né? E o que está acontecendo. Quando a irmã colocou que esse doente, esse paraplégico, no caso aqui a ideia do tetraplégico, né? Mas a irmã colocou que ele provavelmente já teria recebido uma notícia de que ele estava em estágio final. Isso. Né? Estava desenganado, que é a expressão normal que a gente utiliza, né? Mas ele estava caminhando para o fim. Ele estava morrendo. Eram os últimos dias dele. E o texto mostra isso no versículo 4. Né? Ele usa a palavra jazia. Porque jazia a gente usa para defunto, né? Aqui jaz, né? Quando a pessoa morre, aqui jaz, né? Então jazer, né? O verbo em si, jazia, né? Representa que ele não era simplesmente um doente, ele não estava simplesmente acamado, ele não era simplesmente um paralítico, ele estava nos últimos dias da sua vida, né? E esses 4 amigos, pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia, pegaram essa pessoa, levaram até Jesus e chegaram lá, não podiam entrar. Tinha muita gente. Né? Não tinha espaço. Não tinha espaço. Mas daí eles se empenharam e falaram, não, nós viemos até aqui, não vamos morrer na praia, né? Vamos ter que chegar até o final dessa história. Como é que nós vamos chegar até Jesus? Subiram em cima da casa e descobriram um telhado, né? Porque naquele tempo o telhado era feito de uma espécie de palha entrelaçada, né? E não tinha laje. Né? Então, eles abriram ali. Agora imagina a cena. Jesus pregando, Jesus falando com as pessoas ali embaixo, a multidão olhando, de repente começa a cair uma poeira do teto, né, um barulho, né, e Jesus falando, e de repente começa a baixar uma maca com uma pessoa deitada. A confiança dessa pessoa também permitir que isso aconteça com ele é grande. Porque descer numa maca do telhado, eu que já carreguei maca, eu sei que não é fácil, não é? Carregar maca do leito para a ambulância, por exemplo, já é um esforço. Sim. Agora vocês imaginam do telhado? E a expressão de ser 4, aqui 4 amigos, também não é só porque a maca tem 4 cantos ali que precisa desses apoios. Mas o 4, na gematria hebraica, né, é o símbolo do número, o número que representa algo real. O número 4, ele representa a longanimidade, a paciência, né, e a totalidade. Olha, né? Legal. Então, o que o indica desses 4 amigos é que, com paciência, eles fizeram tudo o que era possível. Tudo o que estava ao alcance deles, eles fizeram. Por quê? Porque o amigo estava morrendo. Eles não poderiam deixar o amigo morrer sem esgotar todos os recursos.
né? Sem fazer o máximo que eles poderiam. No final, pode ser que o amigo até morresse, mas eles iam ter a perspectiva e a consciência de que eu fiz todo o possível. Né? Isso mesmo. Então, o verso 5 tem algumas informações interessantes também, porque diz que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Agora, olha que curioso isso. Depois que a maca é descida diante de Jesus, aqui indica que os amigos também desceram, porque Jesus ele coloca no plural, vendo-lhes a fé, vendo a fé do paralítico que permitiu que os amigos o conduzissem, vendo a fé dos amigos que o desceram, vendo a fé. E o que é fé? Fé não é simplesmente você acreditar. Fé é você ter certeza de que Deus está presente com você. E o que Ele pode fazer é o melhor. Isso é fé. E Jesus, vendo-lhes a fé, né, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Agora, olha que interessante. Ele estava morrendo. E Jesus, ao invés de falar para ele assim: olha, você está curado, você não vai morrer mais. Jesus, ele fala: os teus pecados estão perdoados. Por que Jesus faz isso? Jesus está mostrando aqui que o perdão dos pecados é o mais importante do que nós podemos receber nesta vida. Porque mesmo se nós tivermos alguma limitação física, alguma limitação de saúde, alguma limitação pessoal, mas se nós tivermos os nossos pecados perdoados por Jesus Cristo, nós podemos perder a vida aqui, mas teremos a vida eterna, porque Ele vai nos ressuscitar. Então, é um fator assim que não limita a vida só desse mundo, né? Não só desse mundo, mas ele coloca um princípio muito importante, né? Para que eu alcance a vida eterna, eu não vou me livrar dos pecados, mas eu tenho que confessar os meus pecados. E eu tenho que ter os meus pecados perdoados por Jesus. E é o que ele fala aqui: filho, né, os seus pecados estão perdoados. E por que ele usa essa expressão filho? Então, interessante, porque Jesus era um homem novo, né? Sim. Provavelmente esse homem era mais velho do que Jesus. É isso que eu imagino. Eu também imagino isso. E daí ele vira para ele e fala: filho, né? Filho, os seus pecados estão perdoados, porque aqui Jesus está falando como Deus. Ele está falando não com a sua relação da humanidade, até porque somente Deus pode perdoar pecados. Então ele usa uma expressão divina e fala: filho, os seus pecados estão perdoados. Agora, isso gera uma polêmica, né, na sequência do texto. O verso 6 diz que alguns dos escribas que estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que? Olha o verso 7. Por que fala ele desse modo? Uma pergunta. Isso é blasfêmia. Blasfêmia. E aí ele conclui o versículo falando: quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Acontece que eles não tinham percebido ainda que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Eles não tinham percebido isso ainda. Eles não queriam crer que Jesus é Deus. E aí, o versículo 8 fala que Jesus, percebendo, né, percebendo logo do seu espírito, né, do espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais
sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, né? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e anda? Jesus dá um checkmate ali neles, né? Tipo assim, ele conhecia os pensamentos, né, das pessoas. E isso daí deixou aqueles homens muito nervosos, né? Porque saber o que eles estavam pensando era alguma coisa... Mas Jesus era uma pessoa, além de ser Deus, né? Se Jesus está mostrando que ele é Deus, capaz de perdoar pecados, quanto mais para saber o que o outro está pensando. Imagine, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas mesmo que Jesus, na sua humanidade, já que ele se esvaziou de Deus, como fala em Filipenses 2, mesmo que ele não estivesse, vamos dizer, lendo o pensamento do outro, Jesus era uma pessoa extremamente capacitada pelo Espírito Santo. Hoje, um bom psicólogo, né, pela postura, pela reação física e emocional, pela reação da palavra, pela reação gestual, é possível saber o que o outro está pensando. E Jesus era uma pessoa extremamente observadora, mas fora isso, ele era o Deus encarnado e um homem cheio do Espírito Santo. Então ele sabia o que os outros estavam pensando e ele faz uma pergunta: o que você acha que é mais fácil para mim fazer? Perdoar os pecados ou curá-lo da sua enfermidade? O que é mais fácil para Deus falar? Seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Jesus, ele traz um questionamento. Por quê? Por que ele traz esse questionamento? Porque no versículo 5, ele destaca a fé dos 5, dos 4 amigos e do paralítico. Ele destaca vendo-lhes a fé. O contraponto que o texto está fazendo, até porque a poesia hebraica ela trabalha com esse contraste, né? O texto é escrito em grego, mas o pensamento é hebraico. Então, a questão é, Jesus ele coloca esse contraponto, né? E ele coloca assim: olha, os 5 têm fé. Eles sabem que eu posso perdoar pecados. E vocês? Vocês são escribas. Vocês são religiosos. Vocês são doutores da lei. Vocês era que deveriam acreditar que eu posso. Sabe que muitas vezes o que Jesus está mostrando aqui é que o leigo, na sua ingenuidade, né, ele desenvolve um relacionamento com Deus de fé muito mais íntimo do que qualquer doutor em teologia. Às vezes a pessoa que é muito sabida, né? Não emprega sábia, todo. Né? Assim, que quer apresentar um conhecimento acadêmico muito grande, quer apresentar um conhecimento teológico muito grande, uma expressão da interpretação, da hermenêutica, da exegese, né? O leigo não sabe nem o que é hermenêutica, nem o que é exegese, nem ele está preocupado com essas palavras. Mas ele tem um relacionamento de fé tão íntimo com Deus. Ele tem um amor tão grande pela pessoa de Jesus e uma confiança tão grande que o toque de Jesus e uma palavra de Jesus pode mudar a sua perspectiva de vida, a sua condição de vida. Ele tem isso de uma maneira tão clara que a intimidade dele com Deus não depende da academia, não depende da teologia, não depende do doutorado, não depende da exegese, da hermenêutica. Depende do vínculo do amor que é dado pelo Espírito Santo. E é isso que basta para Deus. O que Jesus está mostrando é que esses 5 aqui, o paralítico e os 4 amigos, eles têm um relacionamento de fé
muito maior, muito mais íntimo, muito mais amoroso e muito mais compreensivo do que os doutores da lei que interpretavam a Bíblia e tinham a Bíblia na mão, né? Porque os outros não tinham. Ué, os outros possivelmente até fossem analfabetos, né? Muito provavelmente eram analfabetos, né? Mas eles tinham uma intimidade com Deus, né, tão grande. Eles compreendiam o amor cristão na prática de uma maneira tão efetiva que Jesus está falando, olha, eles têm fé. Vocês conhecem tudo, cadê a fé de vocês? Então, o que é mais fácil? Eu perdoar pecados ou eu falar levanta-te e anda? Exatamente. Então, veja bem, na época que Jesus viveu também, normalmente uma pessoa doente era acusada de ser muito pecadora, né? A relação entre a doença e o pecado, nos tempos de Jesus e para muitas culturas até no dia de hoje, é uma relação muito íntima. Alguém fala que está com uma enfermidade, né? Muitas vezes alguém já pergunta assim, que pecado você cometeu? Porque ele associa a doença como consequência do pecado. De um certo modo, vamos dizer assim, ele não está errado. Porque nós só adoecemos por consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas não é um pecado específico que Deus vai utilizar como punição ou como castigo para permitir que uma enfermidade venha até mim. Ela é uma consequência natural. Uma pessoa que fuma, por exemplo, que é um pecado, porque ele está contaminando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, uma pessoa que fuma, ele pode desenvolver um câncer de pulmão, ele pode desenvolver, né, um câncer de rim, de bexiga, né, ele pode desenvolver, né, outras doenças respiratórias. Né? Eu já vi morrer com as doenças respiratórias que a pessoa fica roxa. É difícil até pra gente que está vendo. É complicado lidar com aquela situação, né? Então, mas isso não é porque Deus está colocando a doença nele, porque ele fumou. Ah, você fumou, então tá bom, vou te colocar um câncer. Não né? pode, né? Deus não faz isso, não existe essa maldade aos olhos de Deus. É uma consequência natural. O que Deus oferece é o perdão. O que Deus oferece é a paz. O que Deus oferece é o amor ao estender a mão e falar: os seus pecados estão perdoados. Isto é o mais importante para Deus, porque isso nos dará a garantia de vida eterna. Agora, a polêmica que gera é que curar pecados, perdoar pecados não é algo visível. Né? E é aí que está a questão. Né? Agora, curar uma enfermidade, principalmente um paralítico, é visível. Então, eu acho interessante nesse relato essa questão de que eles viram uma doença curada em vista de um pecado que foi perdoado que eles não podem avaliar, né? Exatamente. Então, eles queriam ter um elemento físico de avaliação. Como que este rapaz aqui, chamado Jesus, como que esse rapaz, que parece um ser humano como qualquer outro, como é que ele pode falar que o pecado dessa pessoa está perdoado? É muito fácil falar. Eu não estou vendo. Pois é. É fácil falar. Eu não estou vendo se o pecado foi perdoado. Agora, o que eu sei na teologia, porque é um doutor da lei que está falando, o que eu sei dentro da teologia, dentro da academia, dentro da exegese, dentro da hermenêutica, o que eu sei é que só Deus pode curar pecados, pode perdoar pecados. Mas, para perdoar pecados, como é que eu vou ter a prova disso? Eu preciso de algo visível que me mostre que o pecado dele foi perdoado. Aí Jesus traz esse questionamento. Né? Então, o que é mais fácil para mim dizer? Que o pecado está perdoado ou
levanta-te e anda. Por quê? Porque mostrar a cura era o mesmo que mostrar que o pecado estava perdoado. Então, é isso daí. O salmista falou que bendize a minha alma ao Senhor, porque Ele cura as minhas doenças, não é? Não é assim Sim. que o Salmo 103 fala? Sim. E perdoa os meus pecados. Há uma relação íntima na Bíblia, né? Entre Sim. perdão e cura. Sim, porque o perdão, ele sempre vai promover cura. Porque a questão é o seguinte: se há arrependimento, se há confissão, há arrependimento e há conversão, sempre vai promover cura. Agora, a conotação da cura, ela pode ser diferenciada. Por exemplo, uma pessoa que por causa do uso de bebidas alcoólicas, ele desenvolveu cirrose. Então, o que acontece? Ele se aproxima de Jesus, ele confessa o seu pecado, ele recebe o perdão de Jesus e se converte. Pode ser que ele não seja curado da cirrose, mas o fato dele não beber mais mostra que ele foi curado do alcoolismo, né? Que é uma doença gravíssima. Que é uma doença gravíssima. Então, ele pode receber uma espécie de cura e não receber outra espécie de cura. Nós temos que estar atentos à observação do que é de fato a cura. E o propósito de Jesus é salvação para a vida eterna. Então, se ele for curado do alcoolismo e parar de beber, mesmo que ele não seja curado da cirrose, né, ele vai ter a vida eterna do mesmo jeito. Né? É isso que Jesus está tratando. Né? Então a questão é, Jesus pode curá-lo da cirrose também? Né? É claro que pode. Né? Mas mesmo que Jesus curá-lo da cirrose, ele não vai morrer um dia? Sim. Né? Ninguém ficou para semente ainda. Ninguém ficou para semente, ele vai morrer do mesmo jeito. Agora, se os pecados deles for perdoado e ele se converter e ele for curado do alcoolismo, daí sim ele vai ter a vida eterna. E é isso que Jesus está mostrando. Né? O que é mais importante, perdoar os pecados ou curar o físico? Com certeza, perdoar os pecados que todos nós precisamos todo dia, né? Todos nós precisamos, né? E aí Jesus fala isso, né, na sequência do texto, né? Ele diz no verso 11, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E no versículo 10 ele fala o porquê que ele fez isso. Né? Ele fala, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te e anda. Ele não curou o paralítico à toa. Ele não curou o paralítico só para mostrar que ele tinha poder. Ah, então vocês querem ver? Eu vou mostrar para vocês que eu posso. Né? Ele tinha um cunho espiritual nisso também. O cunho era espiritual, ele tem um propósito muito maior. Até porque Jesus não se permite ser tentado por essas bobagens humanas. Quantas vezes doutores da lei pediram sinais para Jesus e ele falou, não vou fazer. Mas aqui nesse caso, ele quis fazer não para ceder à pressão dos doutores da lei. Não é isso que Jesus está fazendo. O que Jesus está mostrando é, eu sou Deus. Eu posso resgatar você. Eu posso estender a mão. Eu posso perdoar os seus pecados. E para provar que eu posso fazer isso, eu vou tornar isso físico. Eu vou curá-lo da sua enfermidade. Mas não que isso seja importante. Isso não é o mais importante. O mais importante é eu ter a consciência que eu fui perdoado por Jesus. E que, mesmo morrendo nesta vida, eu vou
ter vida eterna pela ressurreição em Cristo Jesus. É isto que vai fazer diferença na minha vida. Na vida dele, né? E o verso 12, então ele diz, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. E aí a gente volta à questão dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei. Sabiam pregar muito bem, sabiam falar muito bem a respeito da Bíblia, sabiam apresentar as suas teorias, as suas ideias, os seus conceitos teológicos, sabiam fazer de tudo, mas jamais fizeram uma coisa assim. Isso, eles não conseguiam curar espiritualmente. Espiritualmente. Porque ter um bom discurso, ter uma boa dialética, né, uma boa homilética, como é falado até na Igreja Católica, o discurso do padre é chamado homilia, por causa disso, né, por causa da homilética. A homilética aí é o discurso. Aqui eles tinham um bom discurso, sabiam falar muito bem, sabiam expor a palavra de Deus muito bem, mas a maneira que eles apresentavam a palavra não gerava cura. E aí é um problema. Quando eu apresento a palavra de Deus e essa palavra que eu estou apresentando não gera cura, é porque falta o amor, falta a misericórdia, falta a compaixão, falta o toque, falta o reconhecimento de que aquela pessoa está desenvolvendo a sua fé da maneira mais simples, na sua ingenuidade, no seu jeito de ser. Ela está se aproximando de Deus. Então, o destaque no final do texto, do versículo 12, ele fala, jamais vimos uma coisa assim. Eu jamais vi uma pessoa que teve os seus pecados perdoados, que teve a sua vida restaurada, que teve um mestre que me olhou com amor, com compaixão, com carinho, com zelo, que reconheceu a minha fé, mesmo na minha maneira leiga de ser, na minha ingenuidade. O mestre reconheceu que eu tenho uma fé acima dos doutores. Que lindo isso, né? Então, aplicando para nós hoje, existem muitos paralíticos espirituais, né, pastor? Infelizmente, ainda existem muitos paralíticos espirituais que precisam, em primeiro lugar, ter os seus pecados perdoados, para depois, né, passarem a andar na fé. Isso, porque a pessoa está parada, né? Não tem fé, não anda na fé, não tá está estática, né? Está completamente estática na sua percepção de fé, né? E o que é pior, muitas vezes o paralítico na fé, ele paralisa todos os que estão à sua volta. Ele trava todos, né? Ele trava assim como os escribas, fariseus e doutores da lei faziam na época de Jesus. Travavam a todos, né? E vem Jesus e fala, não, eu vim aqui porque se você olhar para mim, se você ouvir a minha voz e se você manter a sua fé, se você desenvolver a sua fé, você vai sair dessa paralisia espiritual. Você vai prosseguir caminhando na fé. Você vai crescer no amor, no conhecimento, na misericórdia, na paz, né? Então, Jesus ele oferece, né, essa cura espiritual. Hoje nós não temos Jesus conosco, mas somos representantes dele. Então, nós também temos uma função de levar paralíticos espirituais aos pés de Jesus, não é mesmo? Exatamente. Né? Temos Jesus conosco, né, de maneira espiritual, não o temos de maneira física, né? Mas a promessa dele continua, eis que estarei convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco através de quem? Através de nós. Através de nós é que Jesus se faz presente. Através de nós, que assim como ele, seguindo o modelo dele, um homem cheio do Espírito Santo, nós buscamos nos preencher do Espírito Santo para apresentar o toque do perdão dos pecados a vocês. E a nós mesmos, nós somos os primeiros tocados e os primeiros necessitados do perdão dos nossos pecados, para poder apresentar. Exatamente. Né? Irmãos, muito obrigada pela sua audiência. E nós vamos pedir para o pastor fazer uma oração para nós concluirmos o nosso programa hoje. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma excelente semana, guiado pelo Espírito Santo, fortalecidos em Deus, e que todos nós possamos receber a cura que buscamos em Cristo Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia. Te agradecemos porque tivemos os nossos pecados perdoados e continuamos sendo perdoados todos os dias. Que o Senhor nos conceda da tua paz, que nossas vidas estejam em tuas mãos. Como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão, cada irmã que nos acompanham e cada família por eles representados. Em nome de Jesus. Amém. Amém.